como todo bom empreendedor, intuition, a intuição é a maior ferramenta. Olá todo mundo, bem-vindo ao Exceed Talks. Hoje na Exceed Talks é um grande prazer estar aqui conversando com Felipe Dias. Ele é cofundador da ZDog, a pet tech que é um nome sucesso mundial que está revolucionando o mercado de pets. ZDog vende em quase 50 países e deve faturar 230 milhões de reais esse ano. E no mês passado, a ZDog foi comprada por 715 milhões pela Pets, maior rede de pet shops no Brasil. Mais recentemente, Felipe fundou a ZNow, é um aplicativo de pet shop online que está totalmente digitalizando toda a sua experiência com produtos de pets. A ZNow também vem com um crescimento impressionante. Já está presente em 11 cidades brasileiras e teve um faturamento que saltou de 3 a 28 milhões em um ano e vem crescendo ainda mais com previsão de mais 300% de crescimento esse ano. Felipe, é um enorme prazer estar com você aqui hoje conversando. Muito obrigado pela disponibilidade e pelo tempo e bem-vindo ao Exceed Talks. Obrigado, Brian. É meu prazer estar aqui, estou à disposição. Legal. Felipe, eu queria primeiro falar parabéns, cara. A venda da empresa é uma grande meta de muitos empreendedores, parece que isso é a grande novidade, então eu achei talvez mais apropriado começar por aí. Muitas vezes a gente começa no início, vai até o fim, mas como a notícia é tão recente, parabéns e imagino que você vem trabalhando nesse deal há um tempo já. Você pode me falar um pouco sobre esse processo de vender a sua própria empresa? Por exemplo, o que você gostaria de ter sabido antes de começar todo esse processo? Bem, obrigado, Brian, pelo parabéns. Eu não sei se tem alguma coisa que eu gostaria de ter sabido antes da venda, até porque, bem, a ZDog, a gente, diferente talvez de muita empresa, a gente não criou a ZDog com o intuito de vender a ZDog, né? A ZDog sempre foi, a nossa paixão foi o pursuit, né, de fato, da execução do sonho que a gente tinha e continua a ter em relação ao mercado pet. A venda, ela aconteceu, eu acho que talvez que é muito saudável, ela aconteceu de uma forma muito natural, né, de uma aproximação nossa com a Pets, né, éramos clientes, ou seja, há quase uma década, ou seja, tínhamos um relacionamento, um respeito mútuo um pelo outro, e depois do IPO começou uma conversa um pouco mais direcionada, né, entre mim e o Sérgio, os outros também co-founders e a diretoria da Pets. O que aconteceria se a gente unisse forças, né? Eu acho que esse sempre foi o intuito aqui, não é um exit por um exit, e sim o que de bom para o mercado e quanto mais valor, de fato, as empresas juntas conseguem agregar ao consumidor, né? Que esse é o endgame nesse sentido. E aí foi uma dança de mais ou menos um ano aí, né? Se conhecer até um pouco melhor, começar a falar de termos, com toda a calma no mundo. Não acho que me faltou, eu gostaria de saber alguma coisa antes. Eu acho que as coisas acontecem porque tem que acontecer, e se for de uma forma natural, com um intuito nobre, eu acho que assim, deixa que o processo aí leve para onde ela tem que chegar. E foi assim que aconteceu. Muito legal, cara, muito. Eu pergunto porque, como você sabe, nosso público é muitos empreendedores e como muita coisa que a gente faz, o empreendedor nem é a primeira vez, é a única vez na vida. Então, às vezes, o empreendedor quer saber, cara, como que eu deveria preparar? Porque, como você falou, não é necessariamente a meta de todo empreendedor, mas é alguma coisa que tem que estar no radar, tem que estar preparado. Por exemplo, eu não sei se nesse processo de um ano você trabalhou com terceiros, se você trabalhou com um M&A firm, ou se você tocou tudo sozinho, com toda a própria equipe. Eu sei que esse negócio na ZDog é forte de fazer tudo in-house, mas você fez mesmo essa negociação tudo in-house ou você utilizou terceiros também? Foi tudo in-house. Assim. Uhum. A Pets incluiu o Itaú BBA, até porque, enfim, para ajudar até no paperwork e organizar muita informação, mas, e de novo, assim, não tem certo e errado, eu sempre falo isso, né, assim, não só porque a gente fez de uma forma é o certo ou é o errado, foi o jeito que a gente preferiu fazer, in-house, né, então, o que a gente chama de negociação no fio do bigode. Cara, sentei com o Sérgio, a gente conversou onde é que a gente estava confortável, onde é que eles estariam confortáveis, e chegamos a um meio do caminho. E, de novo, talvez não seja a forma mais ortodoxa de fazer M&A. Hoje em dia, praticamente é quase default você incluir um advisor ou algo assim. E, de novo, eu não sei se teria sido melhor ou pior com o advisor, só que a gente tomou uma decisão, porque, como você bem muito disse, a gente tem um pouco do mindset de fazer quase tudo in-house, né? A gente vai no gut feeling, vai no que é o bom senso e we come to an agreement. E foi muito assim
que foi feito. Muito legal, muito legal. E quando eu estava lendo sobre Z-Dog e sobre cultura, eu vi muito disso, especialmente com o lançamento de Z-Now e de priorizar, fazer tudo in-house. Mas também tem um outro aspecto eu também vi que vocês recentemente adquiriram uma empresa num plano de expansão. Isso é uma coisa que nossos investidores na Exceed e também os empreendedores têm muito interesse, porque essas compras de empresas privadas representam exits, né, para investidores e para fundadores também. Eu queria entender de você como você decide quando é importante fazer uma coisa totalmente in-house e montar uma equipe de zero para montar um novo braço, uma nova tecnologia e tal, e quando faz sentido para tem alguma coisa pronta aqui numa empresa que encaixa muito bem conosco, então vamos fazer um M&A aqui para agilizar. Como você aborda esse assunto? Brian, é uma boa pergunta e de novo, não tem certo e errado, porque depende de uma série de variáveis que são muito difíceis de controlar de cada situação, né? Assim, como rule of thumb, a gente sempre prefere num caminho próprio, de começar do zero. Às vezes é muito mais fácil você começar do zero do que talvez comprar uma outra empresa e aí vem com conflito de cultura, conflito de uma série de outras coisas que às vezes tomam até mais tempo do que se você fosse começar do zero. Assim, é mais limpo começar do zero, pelo menos é assim que a gente pensa. No caso da Eleven Champs, foi um pouco diferente por vários motivos. A primeira delas é que o founding team, principalmente o Pedro Vital, que é o founder da Eleven Champs, foi a perfect culture fit. E eu falei, cara, esse cara vai ser muito bom para a equipe da Z-Dog, assim, para o grupo Z-Dog. A cabeça, a inteligência, o jeito de pensar, um skill set que a gente não tinha antes. Então, isso pesou bastante no decision making. Tá? A outra coisa que pesou bastante no decision making é know-how. Então, a gente já tinha know-how de marca, de produto, de tech. E aí, foi por isso que na Zinal a gente optou em começar do zero, né? Talvez em não comprar ou buscar uma coisa no mercado. Mas quando se trata de comida, e o R&D de comida, a pesquisa, todo o know-how que vem com isso, não tínhamos esse know-how, né? Eu acho que é muito importante para um empreendedor, para um gestor, de saber as suas limitações, né? E saber assim, esse aqui é meu quadrado, aquele outro quadrado não é meu e para eu poder entrar, step in naquele quadrado, vai demorar muito tempo. Então, é uma decision making que tem equipe, tem dimensões de know-how e tem a questão de tempo, né? No final do dia, a gente comprou Eleven Champs porque a gente comprou know-how e compramos tempo. Demoraria anos para talvez chegar no nível em que o Pedro já tinha de know-how e de equipe, de processo. Então, nesse caso, fez sentido. No caso da Zinal, foi outras variáveis e, portanto, decidimos fazer por conta. Muito legal. Você acha que um pouco dessa lógica foi aplicado quando a Z-Dog em si foi comprado pela Pets? A Pets fez um IPO recentemente, acho que foi 300 milhões levantados no mercado primário, por aí. Lógico, parte disso utilizado para a aquisição de empresas. Você acha que eles aplicaram a mesma lógica assim, enxergando no Z-Dog canais de distribuição digital e tudo isso, uma coisa que demoraria anos para eles desenvolverem sozinho? Eu acho que sim, assim, foi muito, na conversa com o Sérgio, acredito que foi sim muito do decision making, né? A gente tinha algo que talvez ninguém conseguiria construir, e não digo só Pets, eu digo em qualquer outra empresa perto do mundo, que é uma construção de marca que demorou uma década para a gente chegar aqui. Uma marca não se constrói da noite para o dia, independente do dinheiro que você tem. Então, acho que isso com certeza pesou no decision making. Acredito também que a equipe da Z-Dog pesou também para o decision making da Pets absorver esse know-how. É quase um acqui-hire também, né? Um pouco como foi a gente olhar para o Pedro e a Eleven Champs e falar, cara, essa equipe é muito boa, esse know-how aqui é muito bom. Eu acho que isso vai ser muito benéfico para o grupo, né? Então, acho que é um espelho, de uma certa forma, o decision making que a Pets esteve olhando para a gente, que a gente esteve olhando para a Eleven Champs e o Pedro. Acredito que sim. Entre outros motivos, eu acho que esses dois são os principais, certamente. E como você falou, eu acho super interessante você apontar que, assim, mesmo com o tempo, é difícil atingir o sucesso da Z-Dog, porque realmente vocês fizeram alguma coisa inédito no mercado de pets, essa marca e a lealdade que a marca tem entre os consumidores. Eu conheço várias pessoas que são clientes, assim, o amor é grande pela marca e como o produto encaixa. Então, isso não é uma coisa fácil e mesmo com o tempo não tem muita garantia de construir. Então, parabéns para isso. Falando sobre esse próximo passo agora da Z-Now, muito interessante. Isso parece uma próxima jornada na vida para vocês, né? Porque vocês estão partindo
indo para um modelo marketplace, parece... Inicialmente, quando eu olhei, eu pensei em tipo, é como se fosse um iFood, né, do mercado pets, mas parece que é mais que isso ainda, porque é verticalizado, parece que vocês são donos da cadeia de tudo. Você pode falar um pouco mais sobre esse nova empresa que está crescimento de uma taxa impressionante e qual é a visão de você desse movimento de digitalização desse mercado de pets? Então, a Zinal, muito como a própria Zidog, e lembrando que a Zinal faz parte do grupo Zidog, né, que hoje faz parte do grupo Pets. Então, foi, na verdade, eu nem diria que foi uma empresa, ela foi uma divisão criada dentro do ecossistema Zidog. E ela foi criada muito da mesma forma que a Zidog foi criada 10 anos atrás, que é out of necessity, né, que é muito de como a gente toma decisão aqui. A Zinal ela foi criada porque nós somos consumidores, né, de pet, e é aquela coisa, você chega tarde do trabalho, você tem que ir até uma pet shop, ou você tem que dirigir até um lugar, ou você tem que comprar online e pagar frete, às vezes esperar muito tempo. E a gente chegou à conclusão de que there has to be something better out there. Será que se a gente unisse o melhor dos dois mundos em um? Essa era a tese, né? A gente sempre começa com uma tese. Essa tese daria certa? E aparentemente ela tem dado certo, porque a gente criou o que a gente queria e falou, cara, deve ter mais 1 milhão, 2, 3, 4, 5 milhões de pessoas aí no Brasil que talvez queiram a mesma coisa com a gente. Então, praticamente, como você disse, não é marketplace, apesar de muita gente achar, ela é verticalizada. A gente abriu dark stores, né, cloud stores, acho que hoje é a palavra que se usa, que são, né, outbound only, não recebem cliente, ou seja, é um espaço no metro quadrado mais barato de um bairro, a gente estoca aquilo com produtos que we buy and carry on our books, e a frota também é nossa, ou seja, a gente controla a experiência de cima a baixo. E a gente faz isso porque para ter o nível de qualidade que a gente sabia que teria que ter para gain loyalty, a gente não podia depender de terceiros. Essa foi uma conclusão early on que a gente teve. É claro que talvez é mais arriscado, ele custa mais dinheiro, ele é mais capital intensive, só que a gente não partiu dessa premissa, a gente partiu da premissa de o que é melhor para o cliente. E let's figure our part out to do so, né? Então, é assim que funciona a Zinal, e a gente vem abrindo vários hubs Brasil afora e assim expandindo o leque. E só para terminar um pouco do thought process, do porquê de ser verticalizado também, é que, além de tudo na Zidog, assim, a cabeça da Zidog é the more you control the supply chain yourself, the better. A gente sempre teve esse entendimento, tá? Quanto mais você controla a cadeia de suprimento, melhor. Então, em fazer isso, a gente controla todos os pontos de contato, a gente controla a cadeia quase inteira e assim a gente consegue dar o melhor de serviço para o cliente, tá? Como vários mercados, né, vem sendo cada vez mais digitalizado, você está aplicando uma visão, como você falou, bem concentrada no supply chain e me parece justamente que você acha necessário ter esse controle para que você pode fornecer o melhor user experience necessário para o customer. E realmente, eu olhei que vocês entregam menos que 30 minutos, também tem zero frete, assim, uma coisa que eu nunca vi aqui no Brasil, completamente inédita, eu acho. Então, eu acho que se você dependesse de terceiros, seria quase impossível garantir essas coisas. É impossível. É exatamente isso. A gente parece loucura, e eu me lembro a gente até falando com investidores e todo mundo falou, não, the math doesn't check out, isso vocês estão viajando. E aí uma coisa que depois, né, eu acho que vale muito para empreendedor, que é, if we have a hunch, se a gente acredita que a gente está certo, owe it to yourself para pelo menos tentar. It turns out we were right. Tá? Você tem muito investidor, muita gente com background de financeiro olhando para a gente e falando, cara, vocês fizeram a conta errada. It turns out a gente fez a conta certa. Então, é um pouco disso, assim. Cara, acredita na sua intuição. Acredita, assim, se faz sentido, em tese, às vezes, quanto mais louco a ideia, melhor. E não tenha medo que a ideia pode parecer loucura e que muitas pessoas podem achar que é loucura. Cara, é nessa loucura, às vezes, que você acha um diamond in the rough aí, nesse sentido. Mas só para terminar esse ponto, Brian, do online, eu acredito muito que o online e o offline vão hand in hand. Eu não sou um believer de digitally native brands only ou de ser offline only. Eu acho que tem que coexist. Tanto é que a Zinal agora está num projeto de abrir também lojas offline, muito com o intuito de acquire para online, mas também dar serviços e experiências que o online jamais vai poder dar. Então, é o jeito que eu vejo assim o desenrolar desse online-offline battle.
Não, vários pontos interessantes aí. Eu acho que é interessante, eu gostei da sua visão de tipo, todo mundo está dizendo, por exemplo, talvez no seu caso, que a gente deveria focar em ser asset light, a gente deveria não ter tudo no nosso balance sheet e tipo, reduzir o custo o mais possível para ser o mais escalável, mas parece que você tinha coragem de aplicar a sua própria experiência e know-how e falar, não, isso não vai funcionar no nosso mercado, é isso que vai funcionar e back yourself. Parece que está dando super certo. Então, e outra coisa que eu achei interessante, especialmente no mercado de B2C, uma das coisas que você sempre lê sobre grandes sucessos mundiais de startups no B2C é que não é o suficiente para entregar um produto, uma experiência que é um pouco melhor. Porque nessa competição, nessa briga pela atenção e pelo cliente que você concorre centenas de vezes por dia, milhares de vezes por dia pelo celular, tem que ser top of mind e tem que ser o lugar. E a maneira que você faz isso é criar alguma coisa que não é somente um pouco melhor, tem que ser order of magnitude melhor, 10 vezes melhor do que os outros alternativos. Eu acho o que vocês estão fazendo assim, não, com menos que 30 minutos, produto bom, produto barato, sem frete. Acho que você está conquistando isso e por isso deveria estar funcionando o seu growth. Mas voltando ao ponto inicial, como é possível oferecer esse order of magnitude de diferença se você não é dono da cadeia? Eu acho que talvez isso foi um pouco da lógica que vocês aplicaram. É exatamente isso. Se a gente não fosse dono da cadeia, a gente jamais poderia fazer isso. De uma forma operacional, não daria para fazer, né? A qualidade, a velocidade, você não consegue. Porque se você depende de um terceiro ou terceiros, você não consegue controlar e apertar os parafusos. E, obviamente, o lado financeiro também não ia fechar a conta, porque seria mais intermediários na história, e quanto mais intermediário... e aí, obviamente, né, com a cascata de imposto que existe no Brasil, cada intermediário, você não só tem o markup, como você também tem a cascata de imposto. Então, a gente partiu dessa premissa. E, de novo, como eu disse, as crazy as it might sound, não era asset light, não era marketplace, eram todas as palavras que os investidores não queriam escutar. E a gente falou, não, cara, mas de novo, a gente não está nem para o hype, a gente acredita que esse é o jeito de entregar a qualidade que o cliente quer, e deu certo. Muito legal, cara. E, Felipe, eu acho que talvez, eu estou reparando, tipo, uma histórica em vocês de um caminho não tão tradicional, porque parece que vocês fizeram até poucas rodadas de investimento. Queria falar um pouco sobre esse aspecto, porque aqui na Exceed, assim, esse é nosso business, fornecendo rodadas de investimento para empreendedores, acesso a investimentos em startups para investidores. Parece que até no início da ZDog vocês fizeram um crowdfunding, não de equity crowdfunding, mas um crowdfunding de produto, né? É verdade isso? Isso foi aqui no Brasil? Foi nos Estados Unidos? É verdade, é verdade. O Kickstarter, você consegue... Legal, Kickstarter. Uhum. Foi no Kickstarter. O Kickstarter tinha acabado de começar. Eu acho que o Kickstarter tinha 3, 4 meses, 2000, nem me lembro, 10, 11, alguma coisa assim. E a gente, cara, eu estava lendo, sei lá, TechCrunch, alguma coisa assim, e vi uma matéria sobre uma coisa chamada crowdfunding, que eu também não sabia o que era, e de um site chamado Kickstarter. Entrei, achei legal, e aí falei para o meu sócio, cara, é um jeito... Porque naquela época a gente estava levantando $10 mil para pagar a passagem para a China, era praticamente isso. E era um jeito um pouco mais profissional de passar o chapéu para o pai, para os amigos. Em vez de você mandar um e-mail, você mandava algo um pouco mais redondo, né? E foi assim, os primeiros $10 mil que nos levaram à China para poder buscar fábricas, para poder começar a cadeia de supply, de fazer as primeiras amostras, vieram desses $10 mil do Kickstarter que a gente fez. Muito legal. E depois vocês fizeram uma rodada, bom, pode chamar de rodada seed ou pre-series A, não sei, mas foi uma rodada que foi centralizada principalmente em São Paulo e parece que não foi nada fácil. Eu sei que é muito tempo atrás agora, mas pode comentar sobre esse processo, do que você lembra, sobre as dificuldades? Claro, não, eu jamais vou esquecer dessa experiência. Para contextualizar, a gente tem que lembrar que a gente está falando de 2011, né, quando a gente começou. 2011, o cenário de VC, né, e private equity no Brasil era completamente diferente do que ele é hoje, né? O landscape, até de opções e fundos, eram muito diferentes do que são hoje. Você tinha uma escassez de a quem recorrer, e lembrando que a gente estava tentando levantar dinheiro para uma marca de coleira e guia para cachorro. E, de novo, aquela coisa... Naquela época só se falava em cloud. Eu me lembro, assim, todas as reuniões que a gente ia, o cara perguntava, mas você vai vender na nuvem?
E eu pensando assim, cara, você não entendeu o que eu estou querendo fazer, e dois, você, pelo visto, não entende nem o que é nuvem para fazer uma pergunta dessa. Então, era muito engraçado. Assim, a gente entrava e falava, cara, não, a gente vai montar uma marca de poder e guia, a gente quer disrupt o mercado de produto pet no Brasil lá fora. E aí a única coisa que se falava era nuvem, nuvem, nuvem. Então tivemos uma dificuldade enorme de levantar dinheiro. Só para resumir uma história bem longa e mais legal, a gente tinha um amigo de vida chamado Gustavo Arens, né, que era do mercado financeiro, morava em São Paulo, e que a gente, obviamente, estava broke naquela época. A gente passou quase um ano dormindo no sofá dele, a gente dormia no quarto de empregada dele, a gente já tinha largado emprego, ou seja, ninguém tinha dinheiro. E durante um ano inteiro a gente visitava fundos, acho que a gente visitou 80 fundos, todo mundo falou não. E o Gustavo Arens, later on, depois de um ano, montou um fundo chamado DXA, junto com um sócio dele, o Oscar Decotelli, e foi justamente a DXA que veio investir nas Dog, ou seja, estávamos dormindo no sofá durante um ano do que seria o nosso investidor das Dog. Assim, Ele viu tanto esforço que você estava dando e começou a entender. Talvez ele viu ali e falou, cara, esses caras são hustlers, eu vou botar dinheiro. Então, essa foi a primeira rodada, e só agora, ano passado, que a gente levantou a segunda rodada. Então, a gente tem... Sim, então é bem atípico mesmo, porque agora, e como você falou, foi um tempo atrás, em que não foi uma fração de desenvolvimento no mercado VC aqui no Brasil do que é hoje, mas hoje tem um caminho um pouco mais pavimentado, vamos dizer, mas naquela época talvez não, mas sim, eu acho que esse caminho não tão tradicional contribui, vamos dizer, talvez na sua independência de pensamento e de ideias de como fazer, e também, lógico, o sucesso da própria empresa faz com que você tenha esse luxury, né, de fazer assim, de crescer com as próprias pernas, né? A gente teve um azar barra sorte. Eu vim a entender que, na verdade, o nosso azar era, de fato, uma sorte. O fato de a gente estar montando uma empresa que não era tech-driven, né? Naquela época praticamente não tinha tech, era uma marca de cachorro, ou seja, totally misunderstood pelo mercado de investidores. A gente foi obrigado a ser cash positive, a gente foi obrigado a gerar lucro para a gente sobreviver. A gente foi forçado a criar disciplina de rentabilidade, né, que served us well. Isso, ponto número um. Ponto número dois é que esse azar também de não ter levantado mega rodadas, de ter posto vários fundos grandes, talvez nos deu a calma, a tranquilidade e não ter a pressão on our backs para talvez tomar as decisões erradas. Né? Que o que eu vejo muito hoje é, cara, once you get into that VC flywheel, né, e ele passa a ser quase a decision making de growth apenas. E em fazer essas decisões, pensando só em growth, muitas vezes it's a short-term gain, mas é um preço muito caro que você vai pagar lá na frente em uma série de coisas, assim, de caminhos de marca, decisões de produto, de rentabilidade. Então, é um azar que served us well. Eu vim a entender isso later on. Eu acho que a Z-Dog, vocês são um exemplo para muitos empreendedores que tem mais que um caminho para sucesso. Hoje em dia, pessoas se falam muito sobre o que você falou, esse caminho de VC, de flywheel VC, que realmente é super importante e, lógico, muito legítimo e tudo isso, sim, mas também está virando cada vez mais frequente você ouvir pessoas escrever e falar sobre, em vez dos unicórnios, os camels, exatamente, as empresas que estão crescendo e que têm essa disciplina financeira, que estão gerando lucros, crescendo com os próprios lucros e talvez um pouco de ajuda também de investimento, mas estão tendo um pouco mais de liberdade sem essa pressão, por causa dessa responsabilidade financeira, eles têm um pouco menos de pressão, um pouco mais opções em termos de quando buscar funding e sobre quais termos e tal. Conectando os dois assuntos, então você fez o crowdfunding, que você falou, eu achei interessante como você descreveu, uma maneira para facilitar passar o chapéu, né, para a sua rede, e depois você fez uma rodada de equity offline, mas aqui na Exceed a gente junta os dois, a gente utiliza o mecanismo de rodada online e junta você como base, mas também sua rede pode investir, mas em vez de fazer por um produto, por uma viagem para a China, a gente faz para uma equity da sua empresa. Você acha que essa ferramenta teria sido útil para você na época, quando você estava fazendo essas rodadas para São Paulo? Com certeza, não só naquela época, mas eu acho que até durante assim, a nossa trajetória, né, no momento que muitas vezes a gente precisou de dinheiro, com certeza assim, a gente estava, né, caixa mais apertado, caixa mais... E talvez se a gente tivesse tido essa opção, ela teria sido, sim, uma opção que a gente tivesse explorado e muito provavelmente muito bem sucedida, né? Ainda mais quando você bota, assim, no nosso caso, que tem um following muito grande e forte,
de pessoas que são clientes e talvez gostariam, sem dúvida nenhuma, de fazer parte da empresa, assim, ou ser sócio da empresa, Sim, contribuir para isso. E, cara, e aí é um flywheel positivo, né? Você tem clientes que são engajados com a marca, passam a ser sócios com a marca, ou seja, passam a ser mais engajados ainda, e se cria assim, meio que um positive feedback loop nesse sentido. Então, acho muito irado. Adoraria ter tido essa opção. Que é bom saber, muito legal. Sim, e como você falou, nosso modelo funciona com vários modelos de negócios, mas acho que com os e-dog especificamente, como os clientes são tão apaixonados pela marca, acho que rodadas não iam demorar muito tempo, não. Acho que todo mundo ia brigar para entrar, sinceramente. A gente está fazendo o contrário, cada vez mais cedo no caminho, mas antes do crowdfunding, inicialmente, me parece que tinha, não sei, 3 anos de, vamos dizer, incubação de ideia de Z-Dog antes de você ser irmão e ser outro sócio amigo de infância, né, de lançar a própria empresa. Então, eu acho que essa é uma etapa que muitos empreendedores ou pessoas fora que nunca empreenderam não repararam que existe. Eles acham que a empresa começou, você vai no LinkedIn da empresa, nasceu em 2012, então, eles começaram em 2012. Eles não entendem o pre-work que foi investido nisso. Então, porque com toda grande empresa tem anos só pensando, rabiscando no papel, montando o modelo e tipo, isso vai funcionar? Não sei. E também, eu acho que working up your courage, tipo, juntando coragem de fato fazer e vou deixar o que estou fazendo e leap of faith, eu vou tentar, né? Eu vou tentar botar isso no mundo. Eu queria entender de você como você decidiu que foi o momento? Tipo, ok, parou de papel, vamos tirar esse do papel, vamos investir nossas vidas nisso e bola para frente, e vamos de fato fazer. Cara, é uma boa pergunta, assim, talvez eu não me lembro o Spark, né? Mas até falando assim um pouco da analogia iceberg, né? Assim, você só vê o tip of the iceberg, tem muito mais embaixo. Eu e meu irmão, a gente começou a Zidó com 29 anos, né? Quando foi de fato aportado pela DXA. Mas eu digo que assim, foram 29 anos antes disso de preparação para a Zidog, tá? Desde, assim, a gente estava tendo essa conversa um pouco antes, desde de como eu fui criado, do ambiente, né, em que a gente foi criado e tive o privilégio de talvez fazer parte, de ter muito contato com culturas diferentes, com línguas diferentes, de poder falar inglês. Você falou em build up the courage, isso intrinsecamente helps you build up the courage, né? A preparação que você teve durante a sua vida, né? E momentos e coisas que te impactaram. Em segundo lugar, antes da Zidog, muita gente não sabe isso, eu e meu irmão, a gente tinha criado várias outras empresas, algumas bem-sucedidas, né? A gente chegou também já a ter exit, e outras que faliram. Então, a Zidog, ela é um build... Nossa, cara, não sabia. Quase ninguém sabe, né? A gente não fala muito sobre isso, mas... E tivemos... A nossa escola foi isso. Assim, trabalhamos também em empresas muito boas. Então, tudo que a gente fez, e eu acho que essa é uma grande lição, assim, tipo, eu vejo isso com muita gente, assim, frustrada, estou no meu emprego, eu queria começar um negócio. Cara, tudo tem uma hora. Lembra que qualquer interação que você está tendo no dia a dia, seja numa empresa sua, que você talvez vai criar uma outra futuramente, ou você trabalhando numa empresa para alguém, é um aprendizado, você tem que ver isso com um olho positivo. Assim, tem algo ali, the good and the bad, que você pode e deve levar para talvez algo futuro, build up the courage, né? Até coisas, você aprender que muitas vezes até mais importante, o que não fazer, né? Não só o que fazer, e muitas vezes o mais importante, o que não fazer. Tive experiências péssimas em empresas no qual eu trabalhei no passado, que eu falei, isso aqui eu jamais vou, make sure que eu jamais vou cometer esse erro se eu for montar uma empresa e eu for líder. Do jeito que eu trato as pessoas, o respeito. Porque eu senti na pele essas coisas negativas. Se eu não tivesse sentido isso na pele, muito provavelmente eu talvez cometeria o mesmo erro que esse meu outro chefe cometeu no passado, sabe? Então, é um pouco desse mindset, assim, é fácil falar agora, né, olhar para trás, mas se eu pudesse dar uma dica para o Felipe do passado, seria, tipo, ver tudo que você experiencia no day to day as uma ferramenta para build the courage. Se sentir um pouco mais preparado. Ninguém vai estar pronto. Isso também, ninguém está pronto 100% para montar um negócio ou para take a promotion. Você está um pouco mais preparado. Então, assim, respondendo a sua pergunta, passamos aí 2 anos, 3 anos entre ideia e fundação para criar o business plan,
né, para sentir que a gente estava pronto para go out to roadshow. Mas o mais importante disso é abaixo no iceberg o que nos levou até o momento de se sentir preparado em escrever um business plan e ter as ideias que a gente teve. Né? Então, acho que é muito importante reflect back on your life, né, e past experiences. Cara, muito interessante, vários pontos aí. Parece que o que você está dizendo é que de não desanimar quando você está passando tempos difíceis e entender que, bom, se eu não desistir, tudo que está acontecendo está leading to something maior. Tá chegando a alguma coisa maior. Eu acho também esse ponto super relevante de grande parte do sucesso é evitar as coisas que você não deveria fazer, em vez de fazer o certo, que é difícil saber o que é o certo, isso está mudando toda hora, mas me lembra muito de alguma coisa que, eu acho que foi o Charlie Munger de Berkshire Hathaway que falava muito disso, que 90% do sucesso é simplesmente evitando erros, em vez de acertar, é simplesmente, eu sei que isso é errado, eu vou evitar isso e naturalmente eu vou ter uma chance maior de sucesso se eu evitar os erros. Eu não sei se você pode falar, mas eu acho super interessante, então, que você já empreendeu antes da Z-Dog, porque é outra coisa que pessoas não imaginam quando eles olham de fora, tipo, eles olham empreendedores de sucesso, como muita coisa na vida, é difícil acertar na primeira vez, então, às vezes, outras empresas antes, são iterações, vamos dizer, até você chegar naquele que funciona. Também tem um grande aspecto de timing, talvez o timing é a coisa mais importante, que também pouco se fala, mas assim, YouTube não foi o primeiro YouTube, Facebook não foi o primeiro Facebook. Você pode falar um pouco sobre os empreendimentos anteriores? Eu sei que você estava na hotelaria um pouco durante a sua vida, sei que você também tinha uma afinidade para moda e tal, mas foi sempre com seu irmão que esses outros empreendimentos? Tudo que a gente já montou foi sempre com o Tadeu, o Rodrigo, que é o terceiro founder da Z-Dog, ele veio só na Z-Dog, mas é amigo de infância nosso do mercado. As nossas experiências passadas, a gente já teve, e de novo, como todo empreendedor wannabe, a grande maioria começa assim, lembra? A gente tinha nossos 20 e poucos anos, começa com camiseta, né? Cara, vou fazer camiseta, vou fazer umas camisetas estampadas e vou vender para amigos e uma coisa. Isso é muito bom, assim, foi um negócio que não deu certo, mas é um negócio, when I reflect back, eu acho que o aprendizado que a gente tirou disso foi enorme. Ter a coragem e ter a motivação de procurar fazer acontecer. Vai lá, acha fábrica, negocia, toma porta na cara. Eu acho que isso cria musculatura, né, e cria casca. De novo, eu acho que você usou uma palavra muito feliz, assim, building up the courage. Isso ajuda a build up the courage. Né, vai lá, tenta vender, aprende a vender. Aprende a receber um não de um cliente e como é que você contorna isso. Primeira empresa, nem diria que é uma empresa, assim, primeiro venture aí foi a Don Dish, que era uma marca de camiseta, a gente chegou até a vender nos Estados Unidos e tudo mais. A segunda foi um site, eu acho que em 2007, se não me engano, chamado Dish Decor, né, sempre com sobrenome, e esse deu certo, que era, na época, um dos poucos sites que faziam o que naquela época era moda, que era aquele wall decal, né? Você decorava a sua parede com wall decal. E muito, assim, do que, até olhando para a Z-Dog, aprendizado, novamente, que a gente teve com a Digidecor, foi como é que a gente, what's the angle here, comparado à concorrência. Então, a gente começou a fazer customization. Naquela época, não existia ninguém no Brasil fazendo, você podia customizar o seu wall decal, né? A concorrência era só catálogo. A gente chamou artistas do mundo inteiro, para submit their design, e aí a galera podia comprar. Você podia escrever lá um poema ou qualquer coisa nas suas palavras, e a gente produzia on demand. E isso, obviamente, foi fazendo com que a gente, acho que, se não me engano, virasse o the number two wall decal empresa do Brasil, atrás da iStick, iSticker, alguma coisa assim. E a gente vendeu essa empresa, de novo, por nada, foi merreca, a gente quase, tipo, just, I want to move on in a way. E aí foi, a gente montou também uma consultoria, e aí uma coisa levou a outra. In between, we got jobs também, porque, de novo, não eram enterprises que davam um sustento. Gotta pay the bills. Mais aprendizado. Gotta pay the bills. E aí isso, all that led up to 2011, quando a gente começou a tirar as ideias do papel. Fantástico, cara. E como você falou, processo de develop tough skin, to toughen up your skin, you know, e casca que você falou, e me parece que talvez isso preparou você para uma parte que eu achei muito interessante sobre esse dog, quando eu li, você levantou esses $10 mil no Kickstarter, né, no crowdfunding, e aí foi para a China. E, tipo, você fala chinês? Eu sei que você cresceu, um background internacional e tudo isso, mas você fala chinês? Como foi esse processo de buscar fornecedores na China? Eu imagino que não. Você fala chinês?
Não falo, não. Sem falar Infelizmente, chinês e, tipo, provavelmente sem conhecer ninguém, e você tem que achar fábricas e montar um supply chain. Como que foi esse processo? bem, na verdade, assim, voltando a Don diz, assim, de someone has to do it. É assim, aquela coisa, someone has to do it, e esse fui eu, né? Eu tinha vários sócios, I drew the straw de quem iria fazer o supply You chain drew da the China. short straw. Someone's I got to drew get the it short straw. done. Someone's gonna get it done. E foi o meu caso. E aí, de novo, não sabia nada de logística, não sabia nada de supply chain, não sabia nada de China. Comprei um livro, Supply Chain for Dummies, né? E muita gente acha que esses livros são para dummies, mas na verdade eu tenho até hoje, é minha Bíblia. E me criou uma certa coragem de falar, cara, I understand some terms, vou agora tentar ir para a China. Cara, e é aquela coisa, assim, tem que botar a cara a tapa. Alibaba.com, dog collars, lista de fábrica, mandei mensagem para todo mundo, ninguém respondeu, acho que uma respondeu, interagi com ela e vi que não estava andando e eu falei para essa pessoa, era uma menina chamada Bobo, mandei uma mensagem para ela no Alibaba e falei, Bobo, se eu pegar um avião amanhã para a China, você me recebe e a gente pode desenvolver isso um pouco melhor? Ela falou, sim. E falei, tá bom, então estou comprando passagem, depois de amanhã estou indo na China. Cara, botei uma mochila nas costas, não comprei passagem de volta, e falei, vou para a China e só volto com amostra. Tá? Por quê? Porque era as amostras que a gente sabia que precisaria para o roadshow. Tá? Então isso é pre-roadshow. E fui na cara e coragem. Cheguei lá, ela me recebeu, fiquei lá num hotel que custava $16 a diária. Fiquei, eu acho que 1 mês e meio na China e só voltei uma vez que a gente tivesse amostra. E uma história legal, a Bobo, essa menina que trabalhava numa fábrica que me recebeu, hoje ainda está com a gente, é funcionária número 1 da Zidog, é sócia, uma das maiores sócias da empresa, e diretora operacional Ásia. Então, é uma pessoa que está com a gente desde o início, acreditou e que sem ela, muito provavelmente não teríamos essa conversa hoje. Que legal, cara, que legal. Muito interessante como você falou, na cara de coragem, sem bilhete de volta. E você mencionou que, assim, a maneira que você atacou foi quase por necessidade. Tinha que fazer, alguém tinha que fazer, você fez e você, eu acho super importante, eu acho que muitos empreendedores de sucesso têm isso também, que eles buscam conhecimento por livros, né? Se guiam por livros, porque, por bem ou por mal, assim, tem muito livro lá que é, assim, não, qual é a palavra em português? É muito leve, não tem muita profundidade, só para ganhar dinheiro, mas tem alguns livros que realmente entregam valor, e é um formato um pouco diferente do que ler online. E, assim, eu acho, me lembrou um pouco, eu lembro de ler uma fala de um dos empreendedores mais bem-sucedidos do mundo, o Patrick Collison, do Stripe, que quando ele estava começando a pensar em empreender, ele falou alguma coisa assim, tipo, tem muitas pessoas inteligentes que acham que eles têm que descobrir e inventar tudo, tipo, calcular tudo do zero, mas na verdade, you can cheat, ele falou, porque você pode simplesmente ler livros, tem muitas pessoas que já descobriram como fazer, é só ler o que eles fizeram e você pode aplicar no teu empreendimento atual, basicamente, e acho que é bem por aí. Eu acho que uma característica compartilhada por muitos empreendedores de sucesso essa afinidade de ler, né, e buscar a solução através de livros e tentar aplicar. Você tem outros livros que ajudou você ao longo da sua carreira como empreendedor que você recomendaria? Eu tenho 1 milhão de livros, eu leio um livro por semana, então eu poderia ficar aqui até amanhã, Imagino. tentar lembrar aqui dos mais emblemáticos, assim, que talvez eu possa refletir para trás e digo com tranquilidade que todas ou quase todas as decisões muito marcantes para a Zidog, assim, que mudaram de fato o rumo, foram ideias ou aprendizados que eu li num livro e falei, cara, isso aqui faz muito sentido para a gente, vamos aplicar. Então, é muito importante essa coisa de leitura. Mas eu diria, assim, off the top of my head, o Shoe Dog, do Phil Knight, acho que, assim, I can relate to de tantas formas, desde ir lá correr atrás de supply chain, na história, a batalha e a construção de marca, acho que para a gente foi um unparalleled de todos os livros. Eu sou muito fã do Steve Jobs, então a biografia do Steve Jobs, do Walter Isaacson, eu acho que isso, entitled Steve Jobs, né? Foi também uma bíblia que you can take so much out of. Tem um livro que eu li recentemente, que eu comprei até pelos motivos errados, mas que acabou sendo um grande aprendizado como líder, como pessoa, como um ser humano, que é um livro do Dale Carnegie, é um livro escrito em 1936 chamado
How to Win Friends and Influence People. Eu não sei se você já teve o privilégio de ler esse livro. Ainda não, eu deveria ler, mas é muito famoso, muito famoso. Eu já li muito sobre o livro, vamos dizer. Cara, é fenomenal. Eu comprei. Engraçado que eu não sou uma pessoa muito sociável, não gosto de assim, be around a lot of people, festas e tudo mais. E eu comprei o livro quase assim, cara, eu preciso aprender a ser um pouco mais sociável. Então eu comprei pelos motivos errados, só que porque o título do livro é muito misleading nesse sentido. Mas ele é possivelmente o maior aprendizado de interação de ser humano para ser humano, que obviamente é aplicável como líder, que eu já tive o privilégio de ler. Então assim, foi uma surpresa. Falei, cara, nossa, isso aqui abriu um mundo para mim em relação a como que eu enxergo, como que eu devo, né, o famoso "It's not what you say, it's how you say it". Eu acho que nenhum outro livro do mundo exemplifica melhor, né, e contextualiza esse ditado melhor do que esse livro aí do Dale. Então, bem, botei 3 aqui muito, muito legais, mas tem vários outros. Não, muito legal. Aquele de Carnegie, ou Carnegie, não sei a pronúncia, na verdade, nem em inglês, mas eu acho que isso foi um dos primeiros self-help books, vamos dizer, foi denominado self-help, mas assim, agora tem milhares e milhares, mas naquela época que se falou, esses são livros que pessoas investiram décadas em pesquisar, e eu sei que o Dale Carnegie investiu muito tempo pesquisando, falando com centenas de pessoas para escrever esse livro. Parecido com Napoleon Hill, on How to Get Rich, outro livro dessa época que é parecido, que eu acho que esses older self-help books têm talvez mais valor do que os mais recentes, porque agora é mercado, agora é commodity, agora tem muito dinheiro para ganhar se você consegue, mas lá foram as primeiras e foi muito, muito tempo investido em criar esses livros. Eu até faria uma paralelo com música, você vê tipo as obras de música clássica e quanto tempo foi investido em criar elas e comparar com a música mais recente de pop, né, que lançou, que pega uma fórmula que vai vender, que vai ser catchy, lança no mercado e você vê a diferença em qualidade, né. E você falou outra coisa que também eu li até estudos que mostram, que comprovam isso, que sobre o how, né, o how é mais importante do que o what. Isso também é uma coisa que pode ser difícil para algumas pessoas, especialmente pessoas mais analíticas, de aceitar, mas tem estudos que mostram que, tipo, assim, o ser humano entende, né, recebe uma mensagem, o how, 5 vezes mais do que o what, que mostra quão importante é a forma de entregar comunicações entre sua equipe, como líder da equipe e tal, porque não importa o que você está falando, se está certo ou errado, se você fala da maneira errada, isso que a pessoa vai sacar. Ele vai basicamente não lembrar do que você falou, do conteúdo, e só lembrar de como você entregou a mensagem para ele. Total. E essa é a mensagem do livro. So many different ways. De novo, eu acho que o cara fala assim, se você levar alguma coisa desse livro, é justamente isso, assim, que, como você bem disse, Brian, assim, it's not the how, it's not the what, it's the how. E você consegue, aí ele tá coming back to the title, né? Influence people. E como líder, você, no bom sentido da palavra, você precisa influenciar as pessoas. Você precisa fazer com que as pessoas, they do it porque elas querem fazer, né? E o cara fala, ninguém faz o que não quer fazer. O jeito de você falar algo, você consegue fazer alguém fazer o que você precisa que ela faça, e ela faz isso com a maior vontade do mundo, né? E o contrário também é verdade. Falou da forma errada, you get the negative feedback and response disso. Então, como líder é muito importante. Altamente recomendo esse livro aí para qualquer pessoa que queira aprender um pouco mais a interagir com as pessoas, que seja líder. Então, acho que esse aqui é um must read, com certeza. O que você me falou me lembra de uma fala de um grande líder, Dwight D. Eisenhower, que foi presidente dos Estados Unidos, mas também antes disso ele foi o general do exército que ganhou a Segunda Guerra Mundial, né? E, inclusive, ele é de meu estado de nascimento, de Kansas. E ele tem uma fala que bem pertinente que você falou, que tipo, eu vou paraphrase from memory, mas alguma coisa nessas linhas de a arte de liderança é fazer com que a pessoa faz o que você quer que ele faça porque ele quer fazer, tipo, você... Exatamente isso. Então, mas acho que é bem por aí, como você falou, influenciar no bom sentido, porque você tem uma responsabilidade de unificar as pessoas e botar todo mundo no mesmo barco, remando na mesma direção, né? Mais uma pergunta aqui, porque antes que a gente encerrar, você já passou, vamos dizer, muita coisa na marra na sua carreira de empreender. Parte fundamental dessas experiências é que você está basicamente frente a frente com incerteza,
é uma coisa quase constante para um empreendedor. Assim, incerteza é uma coisa que o ser humano não é confortável com lidar com isso, mas é cotidiano para um empreendedor. Então, você teria algumas dicas para empreendedores de, tipo, como lidar com incerteza, como avançar e ser produtivo e fazer progresso mesmo com tanta incerteza na sua frente? Cada um reage de uma forma diferente para, né, para incerteza. Eu acredito muito em botar as coisas num framework. Quando você olha para a incerteza e você you try to understand what it is, né, e você bota ali no framework, você entende, cara, incerteza faz parte da vida. O amanhã é incerto, daqui 10 minutos é incerto. Quando você tenta empreender e fazer principalmente uma coisa que jamais foi feito antes, que é o nosso caso, incerteza faz parte do jogo. Você escolheu jogar esse jogo, né? Assim, e aí, quando você bota a incerteza dentro de uma caixa, você consegue, talvez, não sentir a parte ruim de incerteza, que é medo, que é backing out, que é desistência, né? Você simplesmente, you see it for what it is. Então, eu acho que, assim, early on, eu consegui fazer isso, de contextualizar o que é incerteza. Talvez batalhar isso e overcome a incerteza, como todo bom empreendedor, a intuição é a maior ferramenta, assim. Você sabe que você não sabe, né? E você sabe que não tem certo e errado. Eu acho que the more you overthink it, the more you analyze it, mais você vai second guess yourself. E second guess yourself como empreendedor é muito, muito perigoso. Então, eu sempre fui da intuição. Tem uma grande chance de eu estar errado. E não tem problema nenhum em estar errado. Se eu estiver errado, né, eu vou na intuição. Eu vou no que eu acho que está certo. E se eu estiver errado, não tem problema. Pelo menos eu sei que eu estou errado e I'll pivot. E eu course correct. E isso faz parte de empreender. Você tem que tentar. E aquela coisa, always remember, de que não há certo e errado, e de que ninguém sabe o futuro, assim, ninguém sabe onde é que vai o mercado, ninguém sabe para onde está o dólar, even if they say they do, the truth is, ninguém sabe. Então, if you realize que você também, como ser humano, não tem uma bola de cristal, cara, vai com a intuição. É a melhor ferramenta e que muitas vezes a intuição, ela tá muito mais certa do que você imagina. Me lembra de alguma coisa que eu li outro dia, eu não lembro o autor agora, mas ele falou alguma coisa que o dia que eu percebi que eu cheguei a ser um adulto é quando eu percebi que nenhuma outra pessoa sabe mais do que eu. Assim, sabe a resposta melhor do que eu, tipo, nobody knows. Quando você é criança, você sempre acha que alguém sabe. O seu pai sabe, teu irmão mais velho sabe, teu chefe sabe, alguma coisa assim, mas o cara estava explicando que eu sabia que eu era adulto quando eu me dei conta que nobody knows. They say they know, but they don't know. They don't know any better than I do. E acho que é um pouco disso que você está falando. Com certeza, é muito disso. Felipe, conversa excelente, gostei muito. Na verdade, eu poderia ficar mais tempo conversando com você, mas eu sei que você tem muita coisa a fazer e eu agradeço muito o tempo que você já disponibilizou para a gente aqui. Você teria alguma mensagem, closing message para os empreendedores que estão escutando esse podcast, tentando replicar o sucesso, talvez uma fração do sucesso da Z-Dog nas suas próprias empresas e setores? Eu acho que é a palavra que melhor define. Persista. Show up to work every day. E step by step você chega lá. Então, eu acho que assim, é a dica mais potente que eu posso dar a qualquer, não só empreendedor, como qualquer pessoa no mundo. Persista. E se é para ser, e se você persistir o suficiente e long enough, a tendência de que the odds will be in your favor. Fantástico, adorei. Cara, muito obrigado novamente. Acho que todo mundo aqui que escutou esse podcast vai agradecer também. Então, obrigado novamente pelo seu tempo. Obrigado a você, Brian. Foi um grandíssimo prazer. Prazer.